Olá, pessoal. Vamos mais uma explicação aqui sobre a cultura judaica. Eu quero falar sobre o Talmud, tá? Não sei se todos conhecem, mas é importante aí para aqueles que querem aprender mais sobre a cultura judaica. Seria interessante saber o que é o Talmud, tá? A palavra advém do hebraico, né? Talmud, que significa estudo. O que é o Talmud? É uma coletânea de livros sagrados dos judeus. Os judeus consideram inspirados o Antigo Testamento, mas tem na literatura rabínica um referencial para suas vidas, para suas vidas espirituais. É um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, ética, costumes e história do judaísmo. É um texto central aí para o judaísmo rabínico. Começou lá no pós-cativeiro babilônio, no retorno do povo de Israel para Jerusalém. Essa obra, o Talmud, tem dois componentes. O primeiro componente chama Mishnah, meu Mishnah, o primeiro que é um compêndio escrito de lei, oral, né? As leis que Moisés passou, diz a tradição, para os 70 anciões lá no deserto. O segundo componente chama-se Guemará, que é uma discussão da Mishnah. Né? Guemará faz uma discussão daquilo que está escrito na Mishnah e dos escritos dos Tanaíns, ou escritos tanaíticos. O que são os escritos? São os escritos dos professores. Tanaim significa repetidor, professor. Tá? O Mishnah foi redigido pelos mestres Tanaim, os professores, termo que deriva da palavra hebraica que significa ensinar, transmitir uma tradição. Esses Tanaítas, ou são os professores, os repetidores, eles vão surgir no mundo judaico a partir do primeiro século até o século terceiro depois de Cristo, tá? A primeira codificação atribuída foi ao Rabino Akiba, de 50 depois de Cristo até 130 depois de Cristo. Uma segunda codificação desse material da Talmud, do Rabi Meir, de 130 depois de Cristo a 160 depois de Cristo. Essas versões aí por esses dois rabinos tendo sido escritas no atual idioma aramaico, ainda em uso no interior da Síria. Tá? Os termos que aqui descreve, né, Talmud, Guemará, são frequentemente utilizados de maneira intercambiável, né? Às vezes muda, né? Talmud, Guemará, tá? A Guemará é a base de todos os códigos da lei rabínica e é muito citado no resto da literatura rabínica. Tá? Já o Talmud também é chamado frequentemente de Shas. Né? O Shas é uma abreviatura em hebraico a Shisha Sedarim, que são as 6 ordens que estão contidas no Mishnah. Tá? Bom, originalmente falando acerca do estudo acadêmico do judaísmo da era oral, os rabinos expunham e debatiam a lei, isto é, a Torá, e discutiam a Taná. Taná é o nome da Bíblia judaica. Né? O Taná é uma abreviatura das 3 divisões principais: Torá, Neebim, Ketubim. Então, sem o benefício das obras escritas, além dos próprios livros bíblicos, embora alguns possam ter feito anotações privadas, nós chamamos aí de Meglot Setarim. Por exemplo, a respeito das decisões de cortes, né, a situação mudou drasticamente, no entanto, principalmente como resultado da destruição da comunidade judaica no ano 70 depois de Cristo. Então, essas explicações dos tanaíticas, né, dos rabinos, a manutenção desses ensinos na forma oral,
seria de difícil manutenção. As consequências dessa diáspora de 70 depois de Cristo vai provocar aí distúrbios nas normas legais e sociais judaicas. À medida que os rabinos foram forçados a encarar uma nova realidade, o mundo que está sendo imposto a eles, principalmente o mundo de um judaísmo sem um templo, porque o templo fora destruído pelos romanos, né? Como então servir como centro de estudo e ensino? Qual é o centro agora? Onde deve se ensinar a Torá? Né? Essa é a questão que os judeus da diáspora vão fazer. Existia um outro lugar fora do templo na Judéia, com certa autonomia, mas vai ficar essa questão. Então vai surgir uma enxurrada aí de discursos legais e o antigo sistema de estudo oral não ter condições de ser mantido. Então, o que os rabinos ensinavam não dava mais para manter oralmente, tá? Por causa dessa dispersão. Como também fazer uma padronização do ensino tanaítico, né? Só oral. Então, foi durante esse período aí de diáspora, de dispersão, que o discurso rabínico passou a ser registrado na escrita. Então, a primeira lei oral registrada pode ter sido na forma dos midrash. Né? O que é essa midrash? É uma obra que faz uma discussão da halaikica, que está estruturado como comentários exegéticos sobre a Torá, sobre o Pentateuco. Então, é tipo o trabalho de exegese, de palavras antigas sendo interpretadas, estrutura gramatical, sucessivamente. Uma forma alternativa, porém organizada pelos tópicos de assuntos, em vez dos versos bíblicos, tornou-se dominante por volta de 200 depois de Cristo, quando o rabino Judá Hanassi redigiu a Mishnah, para alguns aí é Mishnah. A lei oral estava longe de ser, sim, uma monolítica, né? Variava enormemente entre as diversas escolas existentes aí no mundo antigo. As duas escolas mais famosas é a escola de Shammai e a escola de Hillel. No geral, todas as opiniões, mesmo as não normativas, eram registradas aí no Talmud. O Mishnah, ou Mishnah, ou Mishnah. Tá? A pronúncia tem essas variações. Trabalho é uma compilação de opiniões e debates legais. As declarações contidas no Mishnah ou no Mishnah são tipicamente declarações concisas, registrando as opiniões breves dos rabinos, debatendo algum tópico, ou registram apenas um veredito anônimo, que aparentemente representavam uma visão consensual. Os rabinos registrados no Mishnah são chamados de Tanaim, professores, repetidores da lei, da Torá. Na medida em que suas leis foram sendo ordenadas pelo assunto dos tópicos e não pelo conteúdo bíblico, o Mishnah discute cada assunto individualmente de maneira mais extensa do que os midrash, né? Que inclui uma seleção muito maior de assuntos haláquicos. A organização do Mishnah tornou-se dessa maneira a estrutura do Talmud como um todo, né? Porém, em todos os tratados do Mishnah, nós vamos ver um Gemara, que é uma correspondente, né? Além disso, a ordem dos tratados do Talmud difere em muitos casos da ordem do Mishnah. O Mishnah judaico é uma coleção de ensinos das tradições rabínicas, um tanto mais explícita, as declarações. Acredita-se sua compilação ao rabino Judá, o príncipe que viveu no segundo e terceiro século da era cristã. Tá? Parte da matéria do Mishnah relaciona-se claramente às circunstâncias anteriores à destruição de Jerusalém
pelos romanos em 70, tá? No entanto, certo período diz a respeito do Mishnah o seguinte: é extremamente difícil que valor histórico devemos atribuir a qualquer tradição registrada no Mishnah. O espaço de tempo que talvez tenha contribuído para obscurecer ou distorcer as lembranças de épocas tão diferentes, as sublevações políticas, as mudanças e as confusões resultantes de suas rebeliões e de suas conquistas romanas, os padrões prezados pelo partido dos fariseus, que não eram os do partido dos saduceus. Estes são fatores e que se deve dar o devido peso na avaliação do caráter das declarações do Mishnah. Então a gente tem aí o grupo, né, da declaração uma declaração sobre o Mishnah, da preservação aí desse material, tá? Bom, além disso, há muita coisa no conteúdo do Mishnah, tá? É um material bem prolixo. Todo o conteúdo do Mishnah tem um campo fértil aí de discussão acadêmica por parte aí do mundo judaico, tá? Então ainda a gente vai ter aí o Mishnah sendo introduzido em língua inglesa, na atualidade, né? Você pode encontrar em hebraico ou em língua inglesa. Fora o Mishnah, nós temos uma outra obra dos rabinos, dos tanaíns, que é a Baraitot ou Baraitá, tá? Além do Mishnah, nós vamos ter os ensinamentos tanaíticos que eram correntes na época e por algum tempo depois. A Guemará frequentemente se refere a estas declarações tanaíticas para compará-los àqueles contidos no Mishnah e para apoiar ou refutar as proposições dos Amoraim. Então, os Amoraim são faladores. Então, estas fontes tanaíticas não missionais são denominadas as fontes que são aí descritas desses embates entre Tanaim, Amoraim. Essas fontes, a escrita desse debate, dessa discussão, vai estar escrito na obra chamada Baraitot, ou Baraitá, tá? Que significa material de fora. Vai se referir ao material, Baraitá, um material fora do Mishnah. Não está contido nele, ok? E o Guemará? O Guemará, dos 3 séculos que seguiram a redação do Mishnah, os rabinos de Israel e da Babilônia analisaram, debateram e discutiram que aquela obra, discutiram, debateram, discutiram, além daquilo que estava proposto pelo Mishnah. Então, as discussões que eram feitas por rabinos, além do que estava proposto pelo Mishnah, que virou a Baraitá ou Baraitot, essas discussões nós vamos chamar de Guemará, que é a palavra que significa completude, né? Complemento, completude. E no hebraico o verbo gamar, né? Guemará vem do verbo gamar, que significa completar, aprender. Então, o Guemará é uma elucidação e elaboração das opiniões dos Tanaim. Tanaim são os rabinos. Os rabinos do Guemará, que ficaram conhecidos. Os rabinos que eram favoráveis a esse Guemará, esse material a mais de comentários além do Mishnah, vamos chamar de Guemará, e quem defende o Guemará deixa de ser chamado de Tanaim para ser chamado de Amoraim, que são repetidores. Então, o que é o Guemará? Ele consiste em análises legais, ponto de partida para análise é costumeira, uma declaração legal existente indeterminada até mesmo dentro de declarações legais dentro do Mishnah. A declaração é, então, analisada, comparada com outras declarações. A estratégia de comparações, de argumentações da Guemará com o Mishnah é na forma de dialética, tá? Entre dois disputantes, né? Frequentemente, esses disputantes ou esses aprendizes, né,
Talmudim, que a gente chama, é, Talmudim, dentro dessa troca dialética como prática do existente para produzir o material da Guemará, você tem o Makshan, nessa disputa, o que faz a pergunta, e o Tarzan, que é o que vai responder. Então, de um lado fica o Makshan e do outro lado fica o Tarzan. Outra função importante aí da Guemará é identificar a base bíblica correta para determinada lei apresentada no Mishnah. Assim, com o processo lógico que conecta com outra. Essa atividade era conhecida, de complementação aí do Mishnah e do Guemará, é conhecido como Talmud. Muito antes da existência do Talmud, tal como nós temos hoje, já existia a prática de unir essas argumentações dos Mishnaios os, é, com os Baraitotes, né? Essas disputas, essa pergunta e resposta, essa forma de aprender, existe bem antes mesmo da troca do termo final aí do Talmud. Então, as trocas aí de conversa, né, os debates básicos do Guemará, o nome dado a cada passagem é Sukia ou Sukiote. Uma suquia, costeiramente, contém uma elaboração cuidadosamente estudada e detalhada de uma declaração mishnaica. Tá? Em determinada suquia, as declarações escriturais, tanaíticas, amoraicas, são traduzidas para reforçar as diversas opiniões. Né? Ao fazê-la, Guemará levanta a discussão semântica entre Tanaim e Amoraim, né? No debate deles, frequentemente direcionado do ponto de vista para uma autoridade mais antiga. Quem ia resolver a disputa entre o Tanaim e o Amoraim seria uma autoridade rabínica mais antiga ali nesse lugar de aprendizagem da Torá. E comparando as versões mishnaicas com as passagens da Baraitá, ou Baraitot, raramente os debates são encerrados formalmente. Em muitos casos, a palavra final determina a lei prática, embora existam diversas exceções a este princípio. Tá? Então, aí, isso é o que era o Guemará, né, que eu me propus a falar, o Guemará. Agora vamos falar o que é o Halaká e o Hagadá. Também faz parte do Talmud. O Talmud contém um vasto material que aborda assuntos de natureza muito diversa. Né? As declarações talmúdicas podem ser classificadas em duas características distintas, o Halaká e o Hagadá. Haláquicas e Hagáticas. As declarações haláticas são aquelas que se relacionam diretamente com questões de prática da lei judaica. Né? A prática chama-se halaká. E a declaração nós chamamos de halaíticas. O halaká. Enquanto as declarações acádicas são aquelas que não têm qualquer conteúdo legal, sendo de natureza meramente exegética, homilética, ética ou histórica. Tá? Então, as questões de prática do judaísmo, os talmudistas vão chamar de halaká. E a exposição de Haggadah, ou Agatita. Ok? Então, essa é a explicação sobre o que é o Talmud.